Olá, boa noite. O tema da nossa aula será sobre vigilância em saúde e hoje a aula vai estar falando um pouquinho sobre os tipos de vigilância e a atribuição de cada um deles do ponto de vista da atenção à saúde coletiva. A ideia é que a gente entenda que o olhar do SUS é amplo. Temos muitos problemas, a gente já conversou bastante sobre isso. Entender também que os determinantes de saúde coletiva interferem na saúde do indivíduo e quais estratégias, então, e quais responsabilidades de cada tipo de vigilância e por que elas são importantes. O objetivo da aula, então, será apresentar esse conceito de vigilância, um conceito simples, porém de ampla compreensão, entender o que é vigilância em saúde e do ponto de vista do que a gente entende por saúde, a importância da saúde, da vigilância em saúde para o coletivo, os tipos de vigilância em saúde que nós vamos falar é vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e a saúde do trabalhador. Uma introdução aos termos baseado no que o Ministério da Saúde estabelece. Vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, bem como pela vigilância de fatores para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, da saúde ambiental e do trabalhador, e também para análise da situação de saúde da população brasileira. Olhando esse contexto, a gente vai voltar lá na definição de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde, que é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, nós vamos sair dessa esfera pessoal da doença e vamos entender também do ponto de vista ambiental, o que isso pode interferir na saúde das pessoas. E um ponto importante dessa definição que o Ministério da Saúde traz é estabelecer o que são doenças crônicas não transmissíveis, que será o nosso próximo assunto, e a complexidade dele para o desenvolvimento da saúde pública como um todo. A expressão vigilância em saúde, ela remete a uma palavra importante no tempo todo que nós vamos falar, que é o termo vigiar. Então, do termo da sua origem vem do latim, vigilare, que de acordo com Aurélio, significa observar atentamente, estar atento, estar em sentinela, procurar cuidar, precaver, acautelar. Então, quando nós falamos de vigilância em saúde, bem como em saúde pública, saúde coletiva, a palavra de ordem é prevenção. É identificar o mais rápido possível fatores de risco e estabelecer medidas preventivas de modo a precaver-se do processo de doença. Isso que os termos vigilância fazem. Do ponto de vista humano, e nós entendemos que o comportamento das pessoas muitas vezes é baseado no que ela acredita, então se ela não reconhece como perigo ou risco para a sua saúde em determinada situação, fica muito difícil para ela entender a importância da vigilância. Isso é do ponto de vista mais simples que nós podemos dizer da vigilância sanitária. Às vezes, medidas são necessárias para prevenir doenças e agravos da saúde do coletivo. Então, isso é muito importante que esses entendimentos fiquem claros para a gente entender a proporção e a dimensão do cuidado, de minimizar fatores de risco e de prevenir a doença ou mesmo o controle dela. Está relacionado também com o modo de viver e de adoecer de cada local. Então, algumas doenças, algumas situações são particulares, mas isso acaba se difundindo como um todo, né? Então, um município, às vezes, ele é mais sujeito a um processo de doença naquele momento, mas se não for bem controlado, se não for bem amparado, isso pode se disseminar para outros territórios. Então, é muito importante entender que, às vezes, é num local, mas esse processo de doença precisa ser bem avaliado. O controle de doenças e as ações de vigilância, elas se dão na esfera da prevenção, promoção e proteção. Então, nós estamos falando aqui do nível de atenção básica, do nível de atenção primária. Então, todas as vezes que nós lidamos com essas estratégias de fortalecimento do SUS, nós vamos estar sempre reforçando a atenção primária à saúde. Então, quando eu falo em prevenir, promover e proteger, eu quero sim
descobrir precocemente, investigar os contatos, o que causa e quais são os elementos que levam a isso, se está relacionado com o ambiente, se está relacionado com um vetor causador, se está relacionado com o próprio indivíduo. Isso deve ser notificado para o Ministério da Saúde para que seja monitorado e que dê oportunidade de cura e de reparo para aquela condição. Então, nós estamos vivendo um momento bem intenso de notificação, de investigação e de tratamento precoce, né? Então, quando nós falamos do coronavírus, nós estamos sim, né, investigando novos casos através dos testes rápidos, está notificando o número de casos, sejam casos que necessitem de um tratamento mais intensivo, sejam no casos mais brandos. Estamos monitorando as pessoas no Fique em Casa, ou mesmo com sintomas leves, através do Telesaúde, do Disque Saúde, das unidades básicas de saúde. Então, o Ministério da Saúde está se alicerçando de todas as formas para manter esses níveis de prevenção do melhor modo possível. Quando nós notificamos doenças transmissíveis, que no caso coronavírus, que é o que eu citei, mas também podemos citar dengue, podemos citar tuberculose, podemos citar hanseníase, o sarampo, entre outras doenças que são transmissíveis. E as doenças e agravos não transmissíveis também devem ser notificadas. E essas se enquadram a hipertensão, o diabetes, o câncer, os acidentes automobilísticos, os acidentes de trabalho, porque eles geram agravos que podem se tornar crônicos ou que podem ser agudos, mas levam a agravos que impactam na saúde da população. A vigilância, então, ela tem uma área de abrangência bem grande. A vigilância da situação de saúde da população, ela determina planejamento e estratégias daquele município ou daquele território para estabelecer ações próprias. Então, a ideia é detectar o mais rápido possível e gerar respostas de emergência para aquela demanda. Então, a vigilância, ela previne o controle de doenças transmissíveis, seja ele de qual esfera, por exemplo, a dengue, sobre ações de busca ativa de criadouros de mosquito, a vigilância em doenças crônicas não transmissíveis, como no caso do controle da hipertensão arterial, do controle do uso de medicamento, das orientações adequadas ao indivíduo que sofre dessa disfunção, vigilância à população expostas a riscos ambientais em saúde, populações vulneráveis que moram em região de alagamento, região sobre risco de desmoronamento, vigilância à saúde do trabalhador, trabalhos insalubres, trabalhos sobre presença de produtos químicos que podem levá-los a adoecer, vigilância sanitária, os riscos do uso de produtos e serviços que impactam o coletivo, né? Então, sejam medicamentos, sejam produtos alimentícios, sejam cosméticos, tudo isso passa pelo olhar atento da vigilância sanitária. E essas ações de vigilância, de maneira rotineira e sistemática, envolvem ações do sistema de saúde público, bem como também do privado, porque se estende até o privado, de modo que cuide da saúde da comunidade. Nós temos que entender que o nosso país, pela dimensão do nosso território, pela sua extensão, tem realidades diferentes, com pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Então, essas necessidades, elas impactam também na vigilância em saúde. Então, do modo que eu olho um município ou um estado ricamente desenvolvido, com infraestrutura estabelecida, os seus determinantes de saúde serão diferentes de uma população em que o meio de produção ainda é muito precário, que as condições de saneamento ainda são muito precárias. Então, eu preciso estabelecer políticas que não serão iguais, né? Que terão parâmetros, né? Que eu vou dizer de comportamento, mas com políticas desiguais. Aqui só para a gente entender uma imagem
desse comparativo de determinantes em saúde e de vigilância em saúde de uma população quando eu comparo a realidade social. Enquanto o indivíduo tem realidades sociais, informações diferentes, acesso ao sistema de saúde diferente, eu tenho uma população mais vulnerável que depende mais dos princípios que o SUS chama de equidade. Quem precisa de mais. Embora as políticas estejam voltadas para essa atenção, nem sempre é possível atender em toda a sua esfera. Esse é o grande desafio do nosso país. A vigilância epidemiológica, ela é fundamentada e é definida pela Lei 8080, que é a lei magna da saúde, que vem para reforçar as atribuições do SUS no quesito de promover, proteger e recuperar a saúde das pessoas. Ela estabelece um conjunto de ações que possibilita os conhecimentos necessários para a detecção precoce de qualquer mudança nos fatores que determinam ou condicionam a saúde do indivíduo e da coletividade, no intuito de promover ações de prevenção e controle dos agravos. Um dos focos importantes da vigilância sanitária são as campanhas de imunização. As campanhas de imunização, as cadernetas de vacinação, são extremamente importantes para esses controles de doenças e agravos na saúde da população. Um outro ponto importante da vigilância epidemiológica que nós estamos vivendo hoje são os dados referentes à situação de doença da população. Então, as atualizações epidemiológicas, elas são constantes, elas não são resultados estáticos. Ela vai com a demanda daquele vetor e como ele está se comportando no coletivo. Então, aqui eu pontuo 3 momentos, né? Primeiro, o novo coronavírus, atuações da vigilância epidemiológica. Então, o que a gente tem visto hoje são muitos documentos no portal do Ministério da Saúde, no portal da Fiocruz. Se você entrar lá, você vai ter acesso a muitos documentos, dando noção, tanto para o trabalhador da área da saúde, bem como para o indivíduo que quer entender mais sobre essas informações epidemiológicas a partir do vírus. Então, no esquema aqui embaixo, nesse caso, eu tenho a situação epidemiológica em relação ao coronavírus no Brasil, de 18 a 29 de janeiro. Então, eu tinha quantos casos notificados nos estados referidos, quantos casos suspeitos, pouquíssimo, nenhum caso provável, confirmado, descartado, e no caso excluído alguns. Então, nós podemos ver que o cenário que temos hoje é totalmente diferente. Então, esse panorama epidemiológico é extremamente importante para guiar as estratégias de tratamento e de prevenção. O gráfico a seguir, o esquema a seguir, mostra a Prefeitura de Jundiaí, através das suas informações a respeito dos seus dados epidemiológicos a partir do coronavírus. Então, cada município estabeleceu um controle e tem que notificar o Ministério da Saúde a respeito desses dados, para assim ter um entendimento de como anda a saúde daquela população. Sobre a vigilância sanitária, ainda temos o que interessa muito para a gente, é o controle de alimentos. Né? O controle de alimentos, principalmente, é um foco de atenção da vigilância sanitária, porque as infecções, as intoxicações alimentares são de alto risco para a saúde coletiva e de alto risco de morte para o indivíduo que vai ser contaminado por ela. Então, a abordagem do Ministério da Saúde sobre a vigilância sanitária e desse contexto do controle de consumo de direto ou indireto de alimentos que possam pôr em risco a saúde da população, ela é bem rígida nesse contexto. E lembrando-se sempre, né, nós temos um hábito muito forte da comida de rua, que é um apoiado, que é incentivado, que é um mecanismo, é uma forma de trabalho, mas tem que atender às normas da vigilância sanitária, porque senão ele coloca em risco a saúde da população. Da mesma forma, quando eu saio da esfera da comida de rua, outros setores também estão sujeitos à ação da vigilância sanitária.
do ponto de vista da indústria alimentícia, da indústria de água mineral, da indústria de aditivos de alimentos, que também passa por um critério sobre o risco que isso pode determinar a saúde das pessoas, o comércio atacadista, de massas de manipulação de alimentos, os critérios e o rigor, a embalagem de alimento, o comércio varejista, todo o serviço ambulante se quer estar dentro dos requisitos legais, passa por uma série de critérios para a inclusão. E às vezes o indivíduo ele não entende a importância disso e parte para um ponto de crítica. Mas isso é extremamente importante do olhar coletivo. Então, estabelecer ações e regulamentações de vigilância sanitária são extremamente importantes para minimizar os impactos e os agravos à saúde das pessoas. Do ponto de vista dessa charge, né, que é essa, nós vemos, nos surpreendemos, mas ainda os processos continuam. Então, a gente pode observar, né, que a higiene do ambiente de trabalho, ela também vai ser foco de atenção, porque ela é indiretamente o causador de risco para aquele consumidor que está lá na frente. Então, quando nós entramos num restaurante, é lei e é garantido por lei que eu tenha acesso à cozinha do ambiente, mas nós não temos hábito de fazer essa observação. Então, às vezes, nos deliciamos com um alimento extremamente saboroso, mas o que está atrás da cortina é uma surpresa. E a garantia disso, quem nos dá, e o controle quem nos dá, é a vigilância sanitária. E que ela deve sim ser notificada em casos suspeitos ou em casos até de conhecimento. Outra consideração importante é a vigilância da situação de saúde. Ela desenvolve um monitoramento constante da saúde no nosso território nacional, regiões e municípios, mas como eu citei acima, nós temos diferenças significativas entre as populações. Então, enquanto eu tenho uma comunidade que tem uma população que tem saneamento básico, ampla moradia, alimentação adequada, eu tenho populações que ainda moram em condições em que a saúde, na sua esfera mais global, está em risco constante. Então, como ter saúde? Como avaliar a saúde se os elementos de saúde que compõem a saúde, que aí a gente vai lembrar lá do que a Carta de Ottawa dizia, né? Além do completo bem-estar, o entendimento do completo bem-estar físico, mental e social era moradia adequada, saneamento, renda, alimentação, é todo um contexto que compõe a saúde. Entender vulnerabilidade é entender que tem que haver planejamento para o sistema de saúde. Outro contexto importante é a vigilância em saúde ambiental. Desse olhar, nós temos que lembrar que essa vulnerabilidade, essa dificuldade de moradia, construção de moradias em locais de risco, isso é uma frequência no nosso país. E como nós vivemos um país tropical em que temos épocas de muita chuva, então esses fenômenos de desmoronamento, soterramento, muitas vezes eles são previsíveis e eles são calculados, e a vigilância entra em contato com essas pessoas, propõe estratégias, mas para onde levá-las? Então as perguntas são intensas, mas cabe essa responsabilidade do município, do governo, em criar estratégias para minimizar esse impacto na vida das pessoas. Então, a vigilância em saúde ambiental, ela objetiva conhecer, detectar ou prevenir qualquer variação dos fatores determinantes ou condicionantes do ambiente que possa influenciar na vida, na saúde das pessoas. Propor e fazer uso de medidas preventivas do controle de risco relacionado à doença ou outros agravos, monitorar e priorizar a qualidade da água de consumo humano, do ar e do solo, controlar os desastres de origem natural ou mesmo de acidentes, os fatores físicos do ambiente que possam vir a degradar o ambiente e colocar em risco a saúde das pessoas. O Ministério da Saúde, ele criou o Digi Desastres, que é uma plataforma
que dá diretrizes à vigilância desses fatores de risco. Então, cabe ao município gerenciar os seus fatores de risco em todas as suas esferas. Isso compõe saúde. Nós temos 2 casos que ficaram marcados para a história, que teve um impacto significativo no mundo e no nosso ambiente, no nosso meio ambiente, que foi os desastres de Mariana e de Brumadinho. Culpa de quem? Entendimento de quem? Responsabilidades e impactos no meio ambiente. Como ficará essas cidades após essa tragédia que assolou vidas, destruiu moradia, emprego, gerou contaminação do solo? Como ficaremos a partir disso? A contaminação da água através desse dejeto, desse lançamento de material inadequado em águas. Isso, o Rio de Janeiro vivenciou recentemente a contaminação da água através da sua empresa responsável de tratamento de água e esgoto. Não se estabeleceu uma relação direta, mas sim soube-se que havia contaminantes na água e isso colocou em risco a saúde da população carioca, bem como a Baía de Guanabara, que constantemente está contaminada por lixo, e entender que há uma comunidade ribeirinha que vive e se alimenta desse ambiente. Aqui só temos 2 imagens, mas a contaminação do solo e da água, do lençol freático, se dá também por produtos químicos. Então, onde há lavoura e há uma necessidade de irrigação, o uso de agrotóxicos não controlados, isso contamina o lençol freático e pode vir a contaminar a comunidade e as pessoas no modo geral. Então, isso cabe à vigilância do meio ambiente, estar atenta a essas variações e procurar educar a população nesse sentido de responsabilidade no controle desses elementos e no cuidado com o meio ambiente. Outro elemento importante no controle da vigilância ambiental foi um exemplo, claro, que marcou a nossa história e foi considerado como o pior acidente do mundo, perdendo apenas para Chernobyl. Foi a exposição pelo Césio 137, um produto radioativo, e esse material foi encontrado por catadores de lixo, e ele tinha uma cor brilhante que foi levado para casa como um material diferente, uma população que não tinha noção, e durante 16 dias Goiânia ficou exposta a essa radiação, ao Césio 137, também conhecido como brilho da morte, sendo nesses 16 dias 4 pessoas que tiveram contato direto com esse elemento radioativo faleceram, e ficou contaminado 70 de pessoas após esse evento. E a contaminação por radiação dá elementos cancerígenos. Então, temos uma população marcada por um evento que foi falha de controle da empresa que lidava com radioterapia para o tratamento de câncer e não desprezou corretamente esse elemento, lançando ele num lixão comum. Então, o descuido do sistema privado contaminou uma comunidade inteira, gerando morte e sequelas e agravos à saúde da população. Então, fica para a história um evento triste que ficou comparado com Chernobyl, que também foi uma contaminação radioativa, e nos leva à história para Hiroshima e Nagasaki com a bomba. Então, nós temos histórias tristes dos descuidos e da falta de zelo e cuidado com a saúde das pessoas. A vigilância em saúde do trabalhador, ela já vem numa esfera mais de atenção à produtividade excessiva. Então, o trabalhador, ele muitas vezes vai estar sujeito às doenças
relacionadas ao esforço repetitivo, por longas jornadas de trabalho, por trabalhos em nível competitivo, por produção e meta. Muitas vezes trabalhos onde ele não tem condição de material de proteção, locais de trabalho onde há alta incidência de acidentes de trabalho são os frigoríficos. Os frigoríficos de alta potência, eles estão mais na mira, mas temos os frigoríficos clandestinos, que acabam gerando também lesões no seu trabalhador. A ideia é promover condições de trabalho, protegendo o trabalhador e mesmo em caso de doença, dando assistência para essa reabilitação. Do ponto de vista da saúde do trabalhador, um estudo recente mostrou que o diacetil, que dá o cheiro à pipoca amanteigada, ele é produzido em laboratório, essa essência, e alguns estudos mostraram que as fábricas que produzem essa essência aromática acabaram desenvolvendo doenças respiratórias em seus trabalhadores. Então, aqui tem um artigo que fala bronquiolite associada à exposição a aroma artificial de manteiga nos trabalhadores em uma fábrica de biscoito no Brasil. Uma bronquiolite é uma doença respiratória aguda e foi relacionada a esse aroma de acetil. Um estudo semelhante também foi lançado numa revista americana de saúde, a Lancet, sobre essa bronquiolite, né, advinda do diacetil. O jornal É o País publicou essa matéria, porém nós pouco ouvimos falar sobre isso e pouco se tem de notificação a respeito desses casos. Mas vale lembrar que todo produto químico transformado em laboratório pode sim gerar agravo à saúde das pessoas. O material de referência está no Ministério da Saúde, bem como no portal da Fiocruz, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Nescom. Também tem bastante informação importante sobre vigilância em saúde. A ideia hoje é apresentar essas esferas de cuidar da saúde das pessoas, de determinantes em saúde, para que vocês possam entender a construção do Sistema Único de Saúde, as suas várias dimensões, para continuar mantendo uma atenção primária forte e estabelecida, promovendo e protegendo a saúde das pessoas. Hoje, no ambiente Classroom, faremos uma atividade simulada. Haverá um questionário simples, que eu gostaria que vocês respondessem, porque nós estaremos fazendo como se fosse um simulado. Então, serão 10 questões de múltipla escolha, que eu gostaria que vocês estivessem respondendo hoje. Estarei nos grupos de WhatsApp, fiquem à vontade para perguntar. Farei uma live no Facebook, como sempre, explicando qual será a atividade de hoje. Um bom estudo a todos.